Havia uma chama que ardia no sul do Brasil, e ela não aceitava ser apagada. Entre campos imensos e ventos cortantes, ergueu-se uma voz que dizia: liberdade, ainda que tardia. Mas o preço da liberdade, como sempre, é o sangue dos que ousam sonhar. Esta é a história da Guerra dos Farrapos, a revolta que fez tremer o Império e incendiou as fronteiras da alma brasileira. O ano era 1835. O Brasil ainda engatinhava como nação. O Império de Dom Pedro II começava a se consolidar, mas o poder central distante do povo pouco entendia das dores que ecoavam nos confins das províncias. No sul, o Rio Grande do Sul era terra de estâncias, chimarrão e honra, mas também era terra de injustiça. Os estancieiros gaúchos, homens duros como o vento minuano, sentiam-se traídos por um governo que os explorava. Os impostos sobre o charque, o principal produto da região, eram altos demais, enquanto o charque importado chegava barato, arruinando os produtores locais. E para um povo que vivia da carne salgada, isso era mais que economia, era sobrevivência. Entre eles, surgiu um homem de palavra firme e olhar decidido. Bento Gonçalves da Silva. Veterano de guerras, líder respeitado, homem de honra. Ele acreditava que o Rio Grande podia ser livre, autônomo, dono do próprio destino. E quando o governo imperial ignorou seus apelos, o orgulho gaúcho transformou-se em pólvora. Na madrugada de 20 de setembro de 1835, o estopim acendeu. Sob a bandeira do ideal e o frio cortante da campanha, Bento Gonçalves e seus companheiros marcharam sobre Porto Alegre. A capital caiu sem grande resistência. O presidente da província fugiu, e assim nascia o primeiro ato de uma guerra que duraria quase 10 anos, a mais longa revolta da história do Brasil. O povo os chamava de farrapos, um termo de desprezo que significava esfarrapados, miseráveis. Mas eles o transformaram em símbolo. Se ser farrapo é lutar pela liberdade, diziam, então com orgulho seremos farrapos até a morte. A República Rio-Grandense foi proclamada em 1836. Tinha governo, constituição e até moeda própria. Seu lema, libertas que será também, liberdade ainda que tardia. E seu presidente, Bento Gonçalves, governava mesmo atrás das grades, preso pelo Império, mas nunca vencido. Enquanto o Brasil era governado por regentes e o jovem Dom Pedro II ainda aprendia o peso da coroa, o sul se transformava em um campo de fogo. As lanças farroupilhas cavalgavam sobre as coxilhas, os clarins anunciavam batalhas e o céu era riscado por fumaça e poeira. Os farroupilhas tinham um exército pequeno, mas determinado. Homens simples, muitos sem farda, sem paga, mas com honra e fé em sua causa. Do outro lado, as tropas imperiais, disciplinadas, bem armadas e comandadas por generais enviados do Rio de Janeiro. Era o Brasil contra si mesmo, um conflito de irmãos, de sangue e de sonho. Entre os líderes farroupilhas, além de Bento, surgiram nomes que ecoariam pela eternidade. Giuseppe Garibaldi, o aventureiro italiano que cruzaria mares para lutar por liberdade, e Anita Garibaldi, mulher de coragem feroz, que enfrentou canhões com o mesmo ardor que inspirava o coração de seu amado. Eles se conheceram durante a guerra, quando Garibaldi comandava a pequena esquadra farroupilha no litoral catarinense. Entre batalhas e fugas, nasceu um amor que se tornaria lenda. Diziam que Anita cavalgava com o filho nos braços, fugindo dos inimigos, envolta em fumaça e coragem. Enquanto o mundo via guerra, ela via destino, mas nem só de glória vivia a revolta. Com o tempo, a guerra tornou-se um peso. Os ideais começaram a se dividir e o Império, paciente, esperava a hora certa de negociar. A economia gaúcha sangrava, o povo sofria. Mesmo os mais bravos começaram a se perguntar: vale a pena morrer por uma bandeira? O Império, agora sob a figura de Dom Pedro II, buscava pacificar o país.
O jovem imperador, de apenas 15 anos, herdara uma nação cansada de revoltas, balaiada, cabanagem, sabinada. E agora, os farrapos. Dom Pedro sabia que governar com ferro não traria paz. Era hora de costurar, não de cortar. Foi então que surgiu o homem que encerraria o conflito. Duque de Caxias, o pacificador. Enviado para o sul, ele não veio apenas com soldados, mas com inteligência e empatia. Caxias compreendia os gaúchos. Ele sabia que a honra era mais valiosa que qualquer decreto imperial. E tratou-os não como inimigos, mas como irmãos desgarrados. As negociações foram longas, mas justas. Em 1845, após quase uma década de luta, a Paz de Ponche Verde foi assinada. Os farroupilhas não se renderam. Eles negociaram. Conquistaram anistia, a incorporação de seus oficiais ao exército imperial e o respeito do império. O Rio Grande do Sul voltou a fazer parte do Brasil, de cabeça erguida. As lanças foram baixadas, mas o orgulho permaneceu. O vento que sopra nas coxilhas ainda traz o eco dos cascos e o cheiro da pólvora. A bandeira farroupilha, com suas cores de sangue, ouro e esperança, ainda trêmula em cada coração gaúcho. A Guerra dos Farrapos não foi apenas uma revolta econômica, foi uma busca de identidade. O Brasil, jovem e incerto, ainda não sabia o que significava ser uma nação. E no extremo sul, homens simples levantaram a voz para dizer que pertenciam a algo maior que o poder imperial. Pertenciam à sua terra, à sua honra e ao seu ideal de liberdade. Há quem diga que os farroupilhas fracassaram. Mas se fracasso é lutar por justiça, então o que é vitória? Eles provaram que a liberdade não é uma dádiva, é um fardo, um risco, uma escolha. E que até nas derrotas há grandeza quando se luta por convicção. Historicamente, a Guerra dos Farrapos expôs as falhas do Império, a distância entre o poder central e as províncias, a desigualdade econômica e o desafio de unir um território tão vasto sob uma mesma bandeira. Foi também um ensaio do que o Brasil viria a enfrentar ao longo do século XIX, o eterno conflito entre centro e periferia, entre poder e povo. Mas, acima de tudo, a guerra deixou uma lição silenciosa. A liberdade não nasce pronta. Ela é forjada no atrito, temperada no sacrifício e lapidada pelo tempo. Garibaldi partiria do Brasil e levaria consigo o espírito farroupilha. Mais tarde, ele se tornaria herói da unificação italiana, levando nas veias um pouco do fogo que aprendeu a acender nas planícies do sul. E Anita, sua companheira, seria lembrada como a heroína dos dois mundos, símbolo da mulher que luta, ama e não se rende. O próprio Bento Gonçalves morreria anos depois em paz, mas sem arrependimento. Seu sonho não morreu com ele. Espalhou-se como cinza fértil sobre a história do Brasil. Hoje, quase 2 séculos depois, os ecos da Guerra dos Farrapos ainda ressoam nas pradarias. Cada cavalo que cruza as coxilhas, cada gaúcho que ergue o mate ao amanhecer, repete sem saber as palavras dos seus antepassados: liberdade, ainda que tardia. Porque há algo imortal na coragem de quem desafia o impossível, e se o fogo da liberdade um dia se apagar, será nas almas dos covardes, jamais na dos que ousaram sonhar. Inscreva-se para mais histórias épicas e cinematográficas como esta. Deixe seu like se essa jornada pela história do Brasil te inspirou e comente: o que a Guerra dos Farrapos te ensina sobre coragem e liberdade? Não se esqueça de ativar o sininho para acompanhar as próximas histórias que o tempo tentou apagar. Muito obrigado por assistir e até a próxima.